Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre o carvalho que estava em Ofra, que pertencia ao esberita Joás. Seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de espremer uvas para escondê-lo dos medianitas. Amém? Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está contigo, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Amém? Versículo 14. Estão comigo, pessoal? Dizer o 14? Sim ou não? Ok. O Senhor virou-se para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Não sou eu que estou te enviando? Gideão perguntou-lhe: meu Senhor, com o que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. O Senhor disse novamente: eu estarei contigo e tu derrotarás os medianitas como se fossem um só homem. Amém. Feche os seus olhos. Pai, nós pedimos que o Senhor venha nos instruir, venha a direcionar, Pai, a sua graça, direcione a tua graça para que nós possamos compreender a sua palavra. E no nome de Jesus, que o Senhor nos venha abençoar, venha nos iluminar. Queremos mudar o mundo. Nos mostre como fazê-lo, Senhor. Nos mostre como fazer. No nome de Jesus, nós queremos dizer amém. Amém, meus irmãos. Hoje eu quero dar continuidade, meus irmãos, da nossa sessão O Mundo Pode Ser Mudado, parte 4. Sim ou não, pessoal? O mundo pode ser mudado, sim ou não? Parte 4. Pelo que tens nas tuas mãos, o mundo pode ser mudado. Aleluia. Pelo aquilo que você tem nas suas mãos, o mundo pode ser mudado. Preste muita atenção. Vamos novamente voltar ao motivo que nos leva a ter essa sessão. Queremos um mundo melhor. Queremos um mundo em que possivelmente não hajam tudo aquilo que nós odiamos e que destrói as pessoas. E nessa parte 4, a forma pela qual nós mudaremos o mundo é através do que nós temos nas nossas mãos. Amém? Gideão foi uma das pessoas que ouviu as palavras: vai mudar o mundo. Assim como você está a me ouvir nessa sessão, neste mês, Gideão ouviu as mesmas palavras: vai mudar o mundo. Mas Gideão levou tão a sério essa questão. Ele estava a levar a sério quando o anjo lhe falava sobre ele ir livrar Israel, ele ir mudar o mundo, ele ir chocar o mundo. Gideão levou a sério. E eu quero tanto poder certificar se você está a levar a sério, será que o que nós estamos a falar? Será que você está a levar a sério essa questão de mudar o mundo? Gideão levou muito, mas muito a sério. Gideão inclusive queria mudar o mundo. Deixa-me te contextualizar. Durante 7 anos, os medianitas estavam a oprimir o povo de Israel. O que acontecia? Os israelitas semeavam. Mas quando chegava o tempo da colheita, os medianitas vinham e levavam tudo que eles haviam plantado, que haviam semeado. Imagine semear, aquele período todo de semear, acordar de madrugada, regar. E quando chegava o tempo de colher, da colheita, 7 anos isso acontecia. Quer dizer, em cada colheita de cada ano, eles estavam entregues a passar fome. Porque vinham povos inimigos e vinham fazer o quê? E vinham saquear, vinham levar tudo.
É daí onde parte a temática de mudar o mundo. Nos dias de Gideão, mudar o mundo significaria travar os medianitas, mudar a situação que estavam a viver. Nos dias de Gideão, seria travar aqueles que estavam a tomar. E agora imagine se você vivesse naqueles dias. Imagine se você fosse um pai e uma mãe que visse os seus filhos a morrerem de fome. Mas não é porque você não tenha condições, é porque sempre vem levar. E hoje em dia, é a mesma temática que nos leva a dizer que queremos mudar o mundo. Temos olhado o que a bebida faz, o que as drogas têm feito. Temos olhado, inclusive, o que os espíritos que estão a rondar na sua família estão a fazer. Alguém tem que levantar-se e travar o que está a acontecer na sua vida, na sua família, na tua sociedade. Se formos a reparar os nossos adolescentes atualmente, a maior parte deles nem terminam a escola. Nossos jovens, eles nem terminam a escola, abandonam muito cedo as suas próprias casas. Saem cedo das suas próprias casas para o suposto lar, que é um lugar de sofrimento. Se você for a reparar aí fora, quantas crianças existem abandonadas, sem lar, sem teto, inclusive muitos deles, precisando apenas de uma oportunidade para que a vida deles pudesse mudar. Quantos jovens atualmente estão a ser subjugados a ter que entrar pelo caminho do curandeirismo, mesmo sem querer? Aqueles espíritos os escravizam, de maneira que eles devem tornar-se a força. Curandeiros devem tornar-se a força. Curandeiras devem tornar-se a força. Aquilo que eles não desejaram e não pediram se tornar. E a questão levanta-se. O que fazer com esse mundo? Você já viu o que as drogas têm feito atualmente? Já reparou o que as drogas têm feito com muitos pais? Já viu? Reencontrou uma criança que simplesmente não tem casa porque o pai dele meteu-se tanto com a bebida e com as drogas que abandonou, fugiu do seu próprio filho. E a grande questão levanta-se: quem fará alguma coisa? Quem livrará? Mas Gideão, ele recebendo essa palavra de ir mudar o mundo, ele tinha uma questão. Qual era a questão de Gideão? Com o que livrarei Israel? Em outras palavras, com o que mudarei o mundo? O Senhor Deus disse para Gideão: vai na força que tens. Vai na força que tens. Antes com que eu avance, quero que você entenda uma coisa. Quando eu falo de aquilo que está nas suas mãos, a palavra em tuas mãos significa aquilo que está na tua posse. Aquilo que está na sua posse. Aquilo que você tem no seu domínio. Aquilo que você tem contigo. O nosso tema hoje é: o mundo pode ser mudado por aquilo que nós temos em nossas mãos, em nossa posse. Em nossa posse. Gideão tinha algo na sua posse. Gideão tinha algo na posse dele, nas mãos dele, suficiente para mudar o mundo. Mas Gideão pensou o que muitos pensam atualmente. Ele tinha nas mãos dele. Vocês recordam-se que no domingo passado eu falei que existe uma marca, a marca do ungido, que não vem através daquilo que a pessoa creu quando ouviu a mensagem. Existe a marca antes de você conhecer. E o caso de Gideão era esse. Gideão não conhecia a Deus, nem sequer era da família sacerdotal. Mas a Bíblia está a dizer, Deus lhe disse que ele tinha alguma coisa na posse dele. A questão é: o que Gideão tinha nas mãos dele que pudesse mudar o mundo? Se ele não era nenhum sacerdote. Em outras palavras, nos dias de hoje, possivelmente ele nem sequer é pastor. Ele possivelmente não tem nada, não recebeu a palavra ainda no coração dele. O que será isso que Gideão tem nas mãos dele? Gideão tinha algo na sua posse. Mas como muitos de nós, em primeiro lugar, Gideão pensou numa coisa: eu não tenho em minha posse o que pode mudar o mundo. As jovens estão a me ouvir agora, que quando eu for a questionar-lhes: você pode mudar o mundo? Eles podem dizer: eu sei, eu posso mudar o mundo, mas aquilo que é para mudar o mundo ainda não está nas minhas mãos. Muitos acreditam que aquilo que é para mudar o mundo ainda devem ir buscar. Ainda devem ir buscar ter. Acreditam, como Gideão pensava, que para mudar o mundo precisavam
de algo muito extraordinário. E essa coisa eles não tinham nas mãos dele naquele momento. Essa é a primeira coisa que Gideão pensou. A segunda coisa que Gideão pensou é que mudar o mundo depende de ser de uma família rica, ter condições. Ele pensou que para mudar o mundo, ele precisava de ter na família dele alguém tinha que ter conseguido. Ele tinha que ter condições de alguma coisa nas mãos. Ele tinha que ter condições, algum dinheiro ou até por outra. Ele tem que ser respeitado, ser o mais velho. Gideão disse para o anjo, para Deus: eu sou da família mais pobre e sou filho mais novo. Olha só isso. Em primeiro lugar, ele diz que eu sou da família mais pobre, significando eu tinha que ser de uma família que nasceu e vou herdar herança. Muitos estão aqui nesse lugar acreditam que pode mudar o mundo se talvez tivessem pais que lhe deixaram herança. E o fato de não ter ninguém que deixou herança para ti, você diz: eu não tenho capacidade de poder mudar o mundo. Segundo, alguns dizem: eu sou o mais novo e o mais problemático, o mais desprezível da minha casa. Assim como Gideão disse, eu sou mais novo, acreditando que por causa dele ser o mais novo, ele não tinha capacidade de fazer algo. Sendo que ele tinha nas mãos dele o que era necessário para mudar o mundo. Sendo que ele tinha, fora de tudo isso que ele estava a dizer, ele tinha nas mãos dele. Olhe para mim. Talvez você está a pensar a mesma coisa que Gideão pensou. Tem que ter condições. Pastor, eu tenho que ter condições. Eu tenho que ter de uma família que pelo menos me deixaram alguma coisa. Alguém tem que me conhecer no mundo. É o que se diz. Para você poder crescer rápido e conseguir atingir patamares maiores, as pessoas acreditam que você tem que ter um padrinho. Tem que ter alguém que te conhece. Alguém que realmente venha te alavancar. E é verdade, a maior parte das pessoas que estão aqui que talvez podem tentar trabalhar foram ajudados por um familiar. Se não existisse um familiar, nunca alguns conseguiriam. E muitos dependem disso. Dependem de um familiar. Dependem de uma estatura que lhes foi dado pela algo que eles herdaram de alguém. Mas o caso de Gideão era completamente complicado. Ninguém na família dele era alguma coisa e nem ele era alguma coisa. Era o mais desprezível. Como mudar o mundo? Com o que mudar o mundo? Deus disse para Gideão uma coisa, meus irmãos. O que diz versículo 14? O que diz? Lê comigo, versículo 14. O Senhor virou-se para ele e disse o quê? Vai na força que o quê? Que tu tens. Vai na força que tu quer. Agora, olhe para mim. Vocês sabiam que a força que Deus estava referindo aqui para Gideão era na verdade um sentimento. Era simplesmente um sentimento de revolta e uma sede. Era tudo que Gideão tinha. Olhe para mim. Você está a tentar imaginar isso? A única coisa que Gideão tinha na posse dele, nas mãos dele, era apenas um sentimento. Era apenas um sentimento. E aquele sentimento que Gideão tinha chocou o mundo. Foi suficiente. Ele não tinha nenhum nome familiar com riquezas. E nem ele era o mais novo, mais velho. Mas ele tinha um sentimento que era diferencial. Era a única coisa que ele possuía. Escutem uma coisa, meus irmãos. Histórias como que de Davi matando o gigante com uma fisga mostram, meus amados irmãos, que todos nós podemos chocar o mundo com aquilo que nós temos nas nossas mãos. Já imaginou você chocar o mundo com uma fisga? Já imaginou você chocar o mundo simplesmente com uma fisga? Era a única coisa que um menino chamado Davi tinha na mão dele, uma fisga. É suficiente uma fisga para mudar o mundo. Qual foi a primeira coisa que pensaram em Davi quando ele entrou naquele arraial para lutar com Golias? Começaram a rir. O que ele está pensando que está a fazer com uma simples fisga? Essa história mostra que não é preciso grandezas nós possuirmos para podermos mudar o mundo. Até a coisa mais desprezível, uma fisga, é necessário para mudar o mundo. Amém, meus irmãos?
quando o Senhor Deus apareceu para Moisés, dizendo para Moisés ir chocar o mundo, Moisés fez a mesma questão que Gideão fez. Mesma questão. Com o que livrarei Israel? Mesma questão Moisés fez. Inclusive Moisés falou para Deus: Senhor, se eu for para Israel agora, eles vão dizer que o Senhor não me apareceu. Vão dizer que o Senhor está a mentir para mim. Tenta adivinhar qual foi a resposta do Senhor Deus. Leia comigo o livro de Êxodo. Preste atenção, até inclusive evangelistas, não se distraiam. Não olhem para os lados, fiquem atentos. Abre comigo Êxodo capítulo 4. Veja qual foi a resposta de Deus para Moisés, quando ele fez a mesma questão que Gideão fez: com o que livrarei o mundo? Amém. Vocês estão aí, pessoal? Olha o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 4. Estão aí, pessoal? Ok, versículo 1 diz: Então Moisés respondeu: Mas eles não vão acreditar em mim, nem atenderão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Aqui Moisés estava a fazer uma questão: como? Com que livrarei Israel? Versículo 2. Perguntou-lhe o Senhor. Qual foi a questão que o Senhor Deus fez para Moisés? O que é isso? Aonde? O que é isso que tens na sua mão? Olhe para isso. Olhe para mim. Quando Moisés fez a mesma questão, Deus olhou simplesmente para ele e fez uma questão: o que é isso na tua mão? O que Moisés tinha, pessoal? Vamos lá continuar a ver aí. Moisés respondeu: é uma o quê? É uma? Sim ou não, pessoal? É uma o quê, pessoal? Vara. Agora, por favor, olhe para mim. Na minha infantilidade espiritual, se você assim quiser me chamar. A única coisa que Moisés tinha naquele momento era simplesmente uma vara. Deixa eu te contextualizar uma coisa. A vara que Moisés tinha, pode até ser chamado de cajado, era um instrumento usado por pastores para facilitar no seu trabalho. Mas também não só pastores podiam usar, velhos podiam usar a vara como se fosse uma bengala, que ele pudesse auxiliar enquanto ele andava. Mas agora, olhe para isso. Quando o Senhor Deus falou para Moisés: vai chocar o mundo, vai chocar o Egito, Moisés fez a mesma questão: com o que eu vou chocar o Egito? O Senhor Deus o disse: o que tens na sua mão? Agora, por favor, será que uma vara havia de mudar o mundo? Sim ou não, pessoal? Uma vara havia de mudar o mundo? Alguém me arranque uma vara, por favor. Lá atrás, estão lá atrás. Mãe Eduardo, peço que me arranque uma vara, por favor. Arranque uma vara rapidamente. Me arranque uma vara. Eu quero simplesmente com que você me acompanhe nisso. É algo muito interessante e importante que eu quero que você entenda. Por favor. Receba a vara para mim aí, dona Teresa, e traz-me aqui, por favor. Ok, isso é um ramo, mas vamos usar como uma vara. Amém? Ok, muito obrigado. Não descasque, deixa assim mesmo, feio do como está. Ok, aqui está, uma vara. Deus perguntou para Moisés: o que é isso que tens aonde? O que Moisés disse? Eu tenho uma vara. Agora, a minha questão: será que ele havia de mudar o mundo com uma vara? Não. Veja comigo o que a Bíblia diz que aconteceu com esta vara. Pode ler comigo? Ok, vamos lá ler juntos. Capítulo 4 mesmo. Aí onde estás? Podemos ler? Versículo 3. O Senhor lhe ordenou: joga a vara aonde? Versículo, o que aconteceu? Ele jogou a vara no chão e ela transformou-se numa o quê? E Moisés fez o quê? A própria vara dele. Sim ou não, pessoal?
A minha questão, ele mudaria o mundo com uma vara? Ok, vocês ainda não entenderam. Eu quero vos convencer que ele de facto alguma coisa veio de acontecer. Vamos lá continuar. Capítulo 9 de Êxodo. Você está dizendo não. Capítulo 9 de Êxodo. Uma vara. Amém? O que ele tinha na mão dele era a única coisa. Capítulo 9, estás comigo? Versículo 22. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a tua mão para o céu, para que caia chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais e sobre todas as plantas do campo na terra. Quando Moisés estendeu a mão com a sua vara para o céu, o que aconteceu? O Senhor enviou trovões e pedras. Agora olhe para mim. Moisés estendeu a mão dele ao céu. Eu sei que ele estendeu justamente assim. Ele estendeu a vara, sim ou não, pessoal? O que então fez com que caísse aquela chuva? Como ele havia de chocar o mundo? E ainda vou te mostrar mais. O que estava acontecendo naquele lugar? Era assim a vara que estava a chocar o mundo, pessoal. Amém? Era a própria vara que estava a chocar o mundo. Eu sei que você riu, você até disse não, porque eu sei que vocês não acreditam que para mudar o mundo é só com o que você tem na tua mão. Acham que é algo especial que tem que ter na vossa vida para mudar o mundo, sendo que é uma coisa que você tem perto de ti, algo que você tem na sua posse. Está aqui uma vara. Moisés não programou, não era nada espiritual. A vara de Moisés, ele era velho, tinha 80 anos Moisés. Um velho de 80 anos anda com uma vara. A vara não era nada, não tinha nada a ver com a espiritualidade, porque ele também não era espiritual. Moisés não podia acreditar numa coisa, meus irmãos. Aquela vara que durante longos anos estava com ele, havia se transformado numa cobra. Ele mesmo fugiu da própria vara dele. Ele mesmo não acreditou que aquilo que ele tinha na mão dele, qual é o poder que tinha. Ele mesmo não creu. Ele mesmo não acreditou. Mas o que aconteceu aqui para que a vara de Moisés conseguisse fazer aquilo? É porque Deus pegou o que Moisés tinha na mão dele e ungiu. Tornou especial uma simples vara. Tornou especial uma simples o quê? É por isso que você começa a ver, leu comigo algumas passagens do que a vara foi capaz de fazer. A vara foi capaz de transformar-se em uma cobra, uma simples vara. Longos anos, Moisés tinha aquela vara, possivelmente nunca idealizando o que ela seria capaz de fazer. Mas Deus tocou, ungiu aquilo que Moisés tinha na sua posse. Ele tornou especial algo que ele tinha na sua mão. Será que alguém já está me entendendo onde eu estou a ir, pessoal? Alguém está a entender? Ele tornou especial algo que ele tinha na mão dele. Vamos lá ver mais. Capítulo 10 de Êxodo. O que a vara foi capaz de fazer? Capítulo 10. Eu quero vos convencer quanto a isso. Capítulo 10, versículo 12. O que diz a Bíblia? Então o Senhor disse a Moisés: quanto aos gafanhotos, estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham sobre ela e comam todas as plantas da terra, tudo que a chuva de pedras deixou. Então Moisés estendeu a mão com o que, pessoal? Por que a vara tem que estar lá com ele? Por que a vara tem que estar com Moisés? Se simplesmente podia dizer o seguinte: o poder estava em Moisés, por que então a vara ele não podia fazer qualquer coisa sem a vara? Tudo que Moisés fez, todos os milagres que Moisés foi fazendo, ele fazia com vara. Ele fazia com o quê? É com vara. Vamos lá ler mais ainda. Capítulo 14. Veja mais o que a vara foi capaz de fazer. Capítulo 14. Amém. Capítulo 14, estão comigo? Versículo 16. E tu ergue e estenda a tua mão com o quê? Com a vara. Versículo 16. E tu ergue-te
Estenda a tua mão com a vara. Sim ou não? Está escrito isso, sim ou não, pessoal? Estenda a tua mão sobre o mar e abre-o. Ele tinha que fazer o que, pessoal? Estender a mão com o quê? Aonde? No mar. E a Bíblia diz que o mar fez o quê? Se abriu. Moisés não podia acreditar, pessoal. Era incrível. Era incrível o que estava para ali acontecer. A simples vara estava agora chocando o mundo. Alguém podia pensar que aquela simples vara podia estar a chocar o mundo anos depois? Ninguém, nem o próprio Moisés que detinha aquela própria vara não acreditava que poderia aquela simples vara chocar o mundo. Mas onde está o segredo? O que tens em tua posse quando Deus te chamou para mudar o mundo? É isso que Deus quer tornar especial, ungir. É isso que Deus quer tornar especial, ungir. E eu questiono a ti, irmão, o que você tem nas suas mãos, jovem e adolescente? O que tens na tua posse que é necessário para chocar o mundo? Cada um de nós estamos aqui nesse lugar tem possivelmente alguma coisa na mão dele capaz de mudar o mundo. Se Gideão tinha apenas um sentimento, mas o sentimento foi carregado por Deus. Foi um sentimento impulsionado por Deus e chocou o mundo. Se Moisés com uma vara mudou o mundo, imagine nós em pleno século 21. Não temos nada na nossa posse capaz de ser usado para mudar o mundo. Que coisas seriam essas, pastor? Um talento, alguma habilidade, os teus estudos, inclusive. Amém? Tua juventude e até mesmo uma vara, se você tiver, pode ser usada para mudar o mundo. Você tem teus estudos. Você tem sua juventude. Você tem algo em tua posse aí aonde você está. Você tem alguma habilidade de certeza, algum sentimento. O que nos distingue todos nós no mundo, cada um de nós tem algo que lhe caracteriza. Cada um de nós estamos aqui nesse lugar, temos algo que nos caracteriza. Essa coisa que te caracteriza, que pode ser uma habilidade ou até mesmo teus estudos, se Deus apenas ungir e tornar especial o que você tem nas suas mãos, mesmo que seja uma simples vara, o mundo pode ser mudado. Amém, meus irmãos? Você só precisa de me mostrar o que você tem nas suas mãos. O que você tem nas tuas mãos. Mostre-me o que você tem nas tuas mãos. E daqui a algum tempo, se Deus ungir o que você tem nas suas mãos, daqui a alguns anos, você estará entre aqueles que vão chocar o mundo. Esther chocou o mundo, pessoal. Amém? Com tudo quanto ela tinha. Beleza. Amém? Com tudo quanto ela tinha. Era o que, pessoal? Era beleza. Ela era bonita, pessoal. Ela chocou o mundo. Passou primeiro no concurso. Ela tornou-se rainha. Muitas bonitas que haviam. Ela tinha algo que era especial. E Deus encarregou. Era propósito divino. E no dia em que ela entrou no salão, no palácio, Assuero não conseguiu estender a espada, porque era proibido. Não conseguiu estender a espada para poder matá-la, porque era o propósito do Senhor com que aquela jovem bela estivesse naquele palácio para salvar o seu povo. Nós temos em nossa posse alguma coisa, só que precisamos apenas de Deus ungir isso aí que nós temos. Ele tornar especial o que você tem. Amém, meus irmãos? Deixa Deus, adolescente. Deus tornou funções administrativas de 4 jovens especiais. Deus tornou funções administrativas de 4 jovens especiais. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Tornou especial funções administrativas para um propósito de chocar o mundo.
É daqui onde eu digo uma coisa: quando Deus for a pegar os teus estudos, você que é adolescente, você sentirá uma coisa diferente. Está a estudar não é muito mais por ti. Não vai ser muito mais pela tua pessoa. O mundo precisará. José usou aquilo que ele tinha de mais em excesso na vida dele, em sua própria posse. Ele tinha grandes sonhos, mas ele tinha grande sabedoria de administração. Deus tocou. Eu estou falando convosco nessa manhã. Você que está à espera de alguma coisa extraordinária acontecer para você mudar o mundo. O evangelista escreve dizendo: eu não estou esperando Deus, não estou esperando o mover de Deus. Eu sou o mover de Deus. O evangelista escreve: eu não estou esperando pelo mover de Deus. Eu sou o mover de Deus. A maior parte de nós estamos aqui nesse lugar, acreditamos que possivelmente Deus, para mudar o mundo, Ele tem que fazer vir alguma coisa do além para as nossas vidas, sendo que você tem algo possivelmente nas suas mãos. Amém? Jovem, você pode pegar a tua vitalidade, teu sentimento puro e mudar o mundo. Aqueles 4 jovens que tinham funções administrativas, eram jovens, mas dedicavam-se tanto nos estudos deles. Aprenderam a língua babilônica. Dedicaram-se nos seus estudos. Dedicaram-se naquilo que eles eram bons. Cresceram na Babilônia, tiveram posição na Babilônia. Deus lhes aproximou dos reis para revelar um destino maior. Quando Alexandre o Grande entrou nessa Síria, se não me engano, Pérsia, exatamente o Pérsia, ele entrou na Pérsia, quando o rei da Pérsia foi morto, Alexandre o Grande entrou, ele disse que não devesse tocar nenhum escravo. É bem provável com que Daniel tenha conhecido, não sei, tenha conhecido Alexandre o Grande, Daniel da Bíblia, é bem provável. As crônicas nos mostram isso. Quando ele entrou lá, ele encontrou um pessoal diferenciado. E alguém estava lá em um poder que havia sido erguido com um propósito de que nenhum judeu fosse morto. Porque um dia, anos atrás, Deus pegou a juventude dele, pegou a sua vitalidade e tornou especial. Jovem, você sabe do que eu estou a dizer neste momento? Está nas tuas mãos a mudança desse mundo. Está simplesmente nas suas mãos. Deus não está procurando uma coisa extraordinária para nós mudarmos o mundo. Todo que acredita que Deus tem que trazer uma coisa extraordinária é quem está esperando o mover de Deus. Mas eu estou vos movendo nessa manhã. Sejam vocês mesmos o mover de Deus. Seja a sua própria vida, a tua habilidade, o mover de Deus. Deus só quer aquilo que você tem. Por exemplo, nessa manhã, estamos aqui. O que você tem aí contigo? Qual é a coisa que você possui contigo aí onde você está? Deus só quer que você tenha, Ele pode tornar especial. Não importa que seja essa coisa. Não importa. Amém? Jesus está numa festa. E na festa em que Ele está, uma festa de casamento, precisava-se de vinho. Quais são as possibilidades de ter vinho? Ali onde ele estava e na hora a qual ele estava. Quais são as possibilidades dele ter um vinho? Era, em primeiro lugar, a primeira possibilidade era pelo menos ter um pouco de vinho. Sim ou não, pessoal? Porque tendo um pouco de vinho, podia acontecer a multiplicação do vinho. Assim como Elias fez para a viúva de Sarepta. E assim como ele meses depois veio a fazer. Multiplicou 5 pães e 3 peixes. Só precisavam de um pouco de vinho. Um pouco só de vinho. Era a primeira possibilidade. Se tivesse um pouco de vinho. Mas a Bíblia diz, tendo acabado o vinho. Não tinha vinho, nem uma gota. Nenhuma. Mas a minha questão, o que eles tinham ali em excesso que até estava a sobrar? Que toda casa tem.
Não há caso que você vai entrar e não ache água. Água tem em excesso. Jesus disse, ok, temos água aqui. É uma coisa, nós temos a nossa posse. Sim ou não, pessoal? Não vamos pensar numa gota de vinho. Não existe possibilidade de termos vinho. Nem um pouco de uva, não tem. Temos muita água. A minha Bíblia diz, meus amados irmãos, Jesus usou o que ele tinha ali em excesso, a água, e trouxe vinho. O que nós temos mais em excesso nesse lugar, no nosso meio hoje? É por isso que eu falo, a mudança está tão perto de mim, pessoal. A mudança está tão perto de mim que eu nem me seguro de tanto pensar. Tanta vitalidade está no nosso meio hoje. Tanta vitalidade. Tanta habilidade está aqui no nosso meio atualmente. Tanta vitalidade, habilidade. Quantos adolescentes poderiam hoje sair daqui desse lugar? Deus pegar os seus estudos. Eles estudarem numa força como se não... Diferentemente de um jovem qualquer. Por causa de que Deus tocou os estudos dela. Deus tocou. Deus tornou especial. Você quer saber que seus estudos tem alguma coisa que Deus tocou? Você há de ver como é que vai levar os seus estudos. E, inclusive, vai se libertar adolescente de todas as coisas. Bebida que vier na tua escola, você vai abandonar essas coisas. Você não vai ter nem parte com isso aí. Tua mente vai estar tão aberta para isso. Porque Deus não só usa pessoas aqui em cima no púlpito para mudar o mundo. Amém? Ele não só usa pessoas como pastores para mudar o mundo. Ele usa pessoas com funções administrativas, estudos, vitalidade, habilidade. Aleluia, meus irmãos. É tudo que ele tinha em sua mão. Água. Irmão, quer dizer uma coisa. Só mostre para Deus o que você tem aí agora. Mesmo que seja um simples folheto. Um folheto só. De evangelização. Um só folheto. E Deus ungir esse folheto. E você sair com esse folheto. Você pode chocar o mundo com um folheto. Um só folheto. Estamos no ano 1944. A Segunda Guerra Mundial está no fim. A Alemanha é derrotada. Há um homem chamado Oskar Schindler. A história fala que ele construiu uma fábrica. A fábrica que aquele homem Schindler construiu é uma fábrica, na verdade era uma fábrica de fachada. Ele só contratava judeus na fábrica. Para quem não sabe, isso é história. Em 44, quando os nazistas estavam a ver que os da União Soviética estavam a aproximar-se dos Estados Unidos, eles tinham que ter a solução final. A solução final era cremar todos os corpos que estavam mortos e matar o máximo possível de judeus. Oskar Schindler, um alemão, construiu uma fábrica. E na fábrica ele começou a contratar judeus. Contratou judeus. Só para evitar com que eles não fossem para um campo de concentração, de extermínio. Sabe como é que ele contratava? Ele comprava cada pessoa. Pegou tudo que ele tinha. Todo o dinheiro, anel, tirou tudo. Ele comprava pessoas. Comprava pessoas só para eles meter na fábrica dele. Para que eles não fossem levados para o campo de concentrações para a morte. Mas a parte mais chocante é quando ele tem que fugir. Mas mesmo com isso que ele fez, ele tinha que fugir, porque ele era um alemão. A história fala que no último dia, os homens e mulheres que ele salvou estavam para lhe dar um anel. Ele disse, eu poderia vender esse anel e poderia ter pelo menos mais 2 judeus. Ele chorava, dizendo, eu não consegui, eu podia fazer mais. Era tudo que ele tinha. Ele era um homem com posses, com dinheiro. O que ele fez com o dinheiro dele? Comprou pessoas para não morrerem. Comprou pessoas para não morrer. Era tudo que ele tinha nas suas mãos, da forma de contribuir para mudar o mundo. Hoje, eu estou falando dele porque ele chocou o mundo. Tem algo erguido em Israel em nome dele por causa dele ter salvado
os judeus que ele conseguiu salvar. Ele chocou o mundo. O que você tem nas suas mãos aí neste preciso momento, irmão? A única coisa que diz, pastor, é o que eu tenho comigo. Está a sobrar até o que eu tenho comigo nesse momento. Deixa Deus ungir isso aí que você tem. Eu podia até aqui falar, meus irmãos, da jornalista nigeriana Oluturi, que chocou o mundo também, com a sua formação de jornalista. Sabe o que ela fez? Ela infiltrou-se na rede de prostituição. No início do século, nosso século, nos anos 2000, até cá. Ela infiltrou-se, tornou-se uma prostituta. Na Nigéria, nos anos 90 para 2000, estava a haver grande massa de jovens entrando na prostituição. E sabia-se que havia cafetãs e uma rede enorme fazendo aquilo acontecer, metendo jovens na prostituição. A jornalista largou tudo. Vestiu-se com roupas de prostituta. Passou horrores, meus irmãos. Horrores. Ela passou horrores. Mas uma coisa ela conseguiu. Desvendou a rede de prostituição que havia, entregou todos os cafetões daquela altura foram presos. Graças a ela. É tudo que ela tinha. Ela era uma jornalista. Ela chocou o mundo com a profissão dela. Ela quando conta, ela conta chorando os horrores que jovens passavam lá. Ela salvou uma geração de jovens nigerianos. Era tudo que ela tinha, pessoal. Ela não podia pensar no poder, porque ela não tinha nenhum poder ao alcance dela. Deus só tornou especial. Foi Deus sim. Porque ela amou pessoas. Olhe para nós, queremos mudar o mundo, desprezando que o que nós temos pode ser usado como grande potência para nós mudarmos esse mundo. O que nós temos na nossa mão. Amém? Apenas me diga o que você tem nas suas mãos. O que você tem nas suas mãos. Só me diga isso. Deixa Deus ungir isso que você tem. Sansão uma vez estava encurralado. Quando ele estava encurralado pelos filisteus, a Bíblia diz que a única coisa que ele tinha ao redor dele era uma mandíbula de jumento. Mandíbula é essa parte dos dentes do jumento. Era a única coisa e estava fresca ainda. Tinha apenas uma mandíbula. Ele apenas tinha uma mandíbula de jumento nas mãos dele. Uma queixada de jumento. Ele não esperou, não tinha nenhuma espada perto dele. Não tinha nenhuma lança. Assim como nós estamos aqui, estamos à espera de ter algum poder, ter riquezas e condições. Ele só tinha uma mandíbula, um osso. Sabe o que ele fez com o osso? Matou 1000 homens sozinho, com um osso. 1000 homens, com um osso. Ele matou 1000 pessoas. Deus ungiu aquilo que ele tinha. Irmãos, a diferença não está tão longe de nós. Está aqui bem perto. Esse jovem adolescente, Senhor estão a me ouvir, tem respostas para esse mundo perdido. Só precisam de deixar Deus lhes ungir. O que ele já tem. Esse mundo está muito perto de ser mudado, mas também está muito longe de ser mudado. Sabe, quando eu digo está longe de ser mudado, é quando quer? O Evangelho continua dizendo: a única coisa que é necessário fazer para o triunfo do mal é que os homens de bens não façam nada. A única coisa que você tem que fazer para o mal continuar a vencer, você que é boa pessoa, não faz nada. Fica sentado. O mal vai continuar a crescer. É a única coisa que nós temos que fazer. É a única coisa. Achar que não tem nada. Achar que não tem capacidade. Mas o pastor está olhando para mim mesmo. Eu não tenho nada de verdade. Sim ou não? Eu não tenho nada. Você não tem nada. Eu estou falando de história de pessoas que com vara. Nós estamos a rir hoje. Elogiamos Moisés, mas na altura era uma bobagem. O que uma vara veio de fazer? Talvez hoje estou a falar com alguém agora. O que escolas e estudos vão fazer?
que esse jovem com uma habilidade vai fazer? O que esse jovem vai fazer? Com a única coisa, com esse sentimento que ele carrega no coração dele. Cada um de nós estamos aqui, temos alguma coisa. Deus só tem que ungir isso. Eu podia vos dar exemplos do que médicos fizeram, do que professores fizeram. Uma história muito chocante de um médico. Deixou Deus ungir a profissão dele. Fez algo que a maior parte dos médicos nós temos, na maioria. Gente, isso me choca, sabe por quê? Porque no passado, vocês lembram de uma mensagem, uma pregação que eu tive de dar para vocês? Muitos recursos, poucos resultados. Lembram dela? Hoje em dia nunca tivemos uma era de tantas pessoas formadas, conhecedoras da Bíblia, que sabem ler como hoje. Mas avalia o nível dos analfabetos, avalia o nível dos perdidos que vão para o inferno. Mas não houve um tempo como esse que nós já tivemos o evangelho a proliferar-se nas mãos de pessoas como hoje. Só que o problema é o perigo que eu vejo no século XXI. Um cristianismo sem Cristo. Um evangelho sem amor. Perdão sem arrependimento. É o que eu vejo. Eu vejo uma religião sem poder. Porque Deus só precisava de coisas pequenas. Ele ungia, tornava coisas grandes. Hoje nós queremos coisas grandes para Deus nos fazer mudar o mundo. Enquanto nós esperamos nos tornarmos pessoas grandes, o mundo morre, o mundo perece. Almas vão ao inferno. Porque Jacinto não pode pregar agora porque ele ainda não tem o poder macro que ele está à espera. Ele não pode porque ele até agora disse: eu estou à espera de tal confirmação na minha vida. Eles só precisavam de uma única coisa. Deus ungiu, eles foram extraordinários. Nós temos o necessário, mas queremos o exagerado até agora. Temos o necessário, mas estamos à espera do exagerado. Pergunta para... Eu posso até, inclusive, ter hoje em dia evangelistas que não evangelizam. Ficam uma semana inteira não evangelizam. Tem o necessário e estão à espera do exagerado. O que essas pessoas querem? Não querem mudar o mundo. Basta você entregar a Deus o que você tem na tua mão. Deixa eles estão a ler muitos livros. Tenha uma coisa que Deus tenha te ungido na tua vida. Uma coisa. Man, você é especialista numa coisa. Uma fisga na tua mão. Não sei. Uma vara na tua mão. Não sei. Um sentimento. Eu não sei. Tua vitalidade, teu corpo. Jesus disse, abram comigo isso, pessoal, para que vocês venham ver comigo. Mateus capítulo 5. Veja só. Mateus 5. Estão comigo, pessoal? Versículo 16. Diz: assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que as vossas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está onde? Novamente, o que nós temos é a nossa posse. Jesus disse o quê? Brilhe a vossa... É a luz de Deus ou a nossa luz? Você tem uma luz. Agora, olha uma coisa muito interessante. Brilhe para que os homens vejam e glorifiquem. É possível eu ter uma luz. É possível eu ter uma luz, mas esta mesma luz que eu tenho, eu viver escondendo-a. Eu vivendo escondendo-a, essa luz. Primeiro dia em que eu evangelizei numa via pública. Havia muitas semanas que eu havia orado, dizer: Deus, eu vou evangelizar hoje. Deus, eu vou evangelizar hoje. Várias vezes eu tinha ido, tinha voltado sem ter evangelizado. Medo. Tinha vergonha. Deus, hoje eu voltava com a oração frustrada. Eu não havia feito nada.
Voltei para casa, era a mesma oraçãozinha. Deus, vai ser amanhã. No dia em que eu abri a minha boca pela primeira vez ao público, medo, vergonha, tudo ali, naquele lugar. Eu só tinha que dizer algo. Minha luz tem que brilhar. Eu tenho que deixar a minha luz ser vista. Explodi. Deixei a luz brilhar. A minha pequena luz. Tem uma canção, foi cantada muito aqui em África, muito mais na África do Sul. Essa minha luz, eu vou deixar, essa minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Eu vou deixar brilhar. Esta minha pequena luz, this is light of mine, I gonna let it shine. Essa minha pequena luz que é minha, que eu tenho agora, vou deixar. Vocês querem luz grande? O mundo está do jeito que está porque as pessoas estão à espera de luzes grandes. Amém? O mundo está perdido da forma que está porque todos estão à espera de uma luz grande. Até que eles tenham uma luz grande, vão estar velhos e muitos terão morrido até lá. Pode ser agora esse tempo que você deixa essa sua luz brilhar. Que você tem. Todos nós temos isso. Todos nós temos alguma coisa especial. E Deus só precisa de ungir. Alguns de vocês estão aqui. Pode ser teu coração que você vai entregar para ser como um servo, evangelista, missionário, para chocar o mundo, como Jeremias. Há uma coisa que eu não sabia, só prestei atenção nos últimos dias. Jeremias, quando recebeu o primeiro chamado de Deus, era um adolescente. Ele tinha possivelmente 16 anos de idade. Aquela passagem que vem no livro de Jeremias, capítulo 1, quando Jeremias diz: eu nem sei falar bem, ainda sou menino. É literal o que está escrito ali. Ele não sabia falar bem, não porque era uma pessoa grande e tinha dificuldade na língua. Ele era ainda um adolescente com dificuldade na fala. Ele era um adolescente com apenas 16 anos de idade, diz a história. 16 anos de idade. E Deus já havia lhe dito: é você que eu quero que agora choque o mundo. Jeremias entregou o coração dele porque Deus já agradou-se do coração daquele jovem, daquele adolescente. Sabe por quê? Porque para mim, para si, idade, 16 anos, 30 anos, isso aí é para nós. Deus pode olhar para quem tem 16 anos como se tivesse 100 anos de idade. Para ti, para nós é 16, eu tenho 16, eu tenho 17 anos de idade. Mas Deus, quando olha, para ele te sobrecarregar com o chamado que sobrecarregou Jeremias, não podia ser uma criança. Para ele era uma pessoa muito crescida. Mais do que muitos em idade. Você pode ter uma coisa agora contigo aí. Deixa Deus ungir. Estão a ver que a mudança está perto de nós? Estão a ver? Está nas minhas mãos. Está aqui nas suas mãos. Tua mudança, até você mudar, está nas suas mãos. Tua decisão de mudar. Se você quiser, você pode. Eu tenho falado isso sempre na minha mente como um treino mental meu. Eu tenho dito a mim mesmo: eu posso aprender tudo o que eu quiser. Eu posso aprender todos os idiomas que eu quiser. Eu posso aprender a falar tudo o que eu quiser. Isso eu alimento em mim mesmo. Me colocando sempre na capacidade. Eu sou capaz. Está nas minhas mãos tudo. Não está nas mãos de ninguém a mudança. Me mostra um culpado. Me mostra alguém que você diga assim: é ele que está me impedir. Me mostre. Você não vai encontrar essa pessoa. Não existe. Nem o próprio Satanás é que vai te impedir hoje de você ser salvo, parar com o teu vício. Você mesmo tem que decidir. Está nas suas mãos. Poder está nas suas mãos. Está nas suas mãos.
Amém? A questão é o que você está deixando Deus ungir. Funções administrativas, estudos, juventude, vitalidade, teu corpo. Deixa Deus ungir. O Invasta continua dizendo: enquanto houverem mulheres que choram como choram agora, eu lutarei. Enquanto crianças passarem fome como agora passam, eu lutarei. Eu lutarei até o fim. Eu disse cá num dos dias, há quem está à espera de Deus fazer uma coisa na vida dele, mas já pessoas estão a fazer para Deus. Há quem está à espera de Deus fazer uma coisa para ele. Há quem está, eu vou fazer por ti, Senhor. Vou fazer por ti. Não falam em línguas essas pessoas, nem sequer falam em línguas, nem sequer têm visões, nem sequer viram nenhum anjo. Mas elas vão fazer para Deus. A maior parte do cristão que está à espera de um mover de Deus são os mais preguiçosos. São os que menos saem para o campo. Os que estão à espera sempre de Deus fazer alguma coisa. Eles nunca querem fazer nada. Mude o mundo. Está em suas mãos. Está nas minhas mãos. Está nas minhas mãos. Você tenta idealizar isso. Está nas tuas mãos. Você só tem que não fazer nada. Achar que vão fazer. Eu não tenho capacidade. Os que têm vão fazer. Por muito tempo aqui em Moçambique nós crescemos com essa mente. Polícias na nossa mente. Medo de falar, medo de expor aquilo que você realmente é e tem dentro de si. Nós crescemos no meio ao medo aqui. Somos medrosos. Somos muito covardes. Muito tímidos. Muito tímidos. Alguém tem que mudar o mundo. Crescemos em medo, sim ou não, também? Nós temos medo. Nós estamos aqui, vivemos com medo. Medo. Sempre pensando que nós não temos o poder nas nossas mãos. Sempre pensando que nós não temos capacidade. Essa jovem adolescente está me ouvindo agora. Ele vai dizer o seguinte: mas pastor, quando é que as coisas vão mudar nesse país? Será que eu posso mudar? Eu não acho que eu vou mudar. E vocês não mudam. Você engravidou antes de terminar a escola adolescente. Você vai tratar de lar antes do tempo. Você não terminou a escola. Você não tem nada dentro de si. O mundo vai continuar essa desgraça que é. Porque nem você não conseguiu fazer nada. Mas estava nas suas mãos. No dia em que eu for a morrer, eu já sei. Eu sempre vou estar ainda a dizer: eu podia ter feito mais. Eu podia ter feito tudo o que eu imagino. Eu podia fazer. Eu só precisava de deixar Deus ungir. Amém? Quero terminar dizendo: quando é que o mundo vai mudar, pastor? Vai mudar o mundo no dia em que eu parar de questionar quando vai mudar e eu me tornar o mover de Deus nesta terra. Eu sou o mover de Deus. Ele está comigo, eu sou o mover de Deus. Deus está à espera de mais o que nessa terra para lhe fazer, não é você? Sim ou não? O que nós estamos à espera? Me diga só. Está aqui a resposta. Mas Deus, como é que vão se salvar aquelas nossas irmãs que estão lá nas drogas? Deus já tem a resposta. Seja a resposta. Torne-se. Quer dizer uma coisa, chave. Todos que Deus lhe chamou para mudar o mundo, Deus nunca exigiu uma coisa que não tivesse ao seu alcance. Nunca. Deus sempre falava das coisas que eles tinham. Algo que eles conseguiam possuir e ter. Você
pode entender isso hoje como uma forma de dizer: você tem aí contigo. Está a ver tua vida? Me dê lá a tua vida. Traz tua vida, entregue a Jesus. Consagra a Jesus a sua vida. Verá, sua vida vai ser um instrumento gracioso. Amém? Vai ser um instrumento gracioso a sua vida. Teus estudos vão ser algo que vai mudar. Está aqui o exemplo que eu dei de Oscar Schindler. Ele estudou. O tempo oportuno mudou o mundo. José, ele tinha sabedoria. No tempo oportuno ele chocou o mundo. Eu estou encorajando-vos sim a estudar. Sim. Estou vos encorajando sim, meus irmãos jovens e adolescentes, a dedicar-se em vossas formações. Sim. Mas deixa Deus ungir isso aí que você tem. Então, deixa Deus fazer, Ele pegar isso aí. Amém? Mas tornar mais que uma profissão, se for o caso. Faça Deus tornar isso mais que uma profissão. Faz Deus fazer isso como uma jovem. Deixa eu terminar. Uma jovem, ela... Diga amém. Outro dia. Eu quero terminar com isso. Eu não estou esperando de nenhum anjo vir me aparecer agora. Eu não estou esperando de nenhum nada. Estou aqui. Senhor, me toque. Só tocou numa vara. E quando estendiam a vara, as coisas aconteciam. Use a minha boca. Use minha boca. Use minha juventude. Use minha escola, meus estudos. Use. Eu vou chocar o mundo. Só torne especial o que eu sou. Torne especial o eu ser pastor. Torne especial essa minha vocação. Torne especial eu ser estudante. Torne especial. Amém.